Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. Meu nome é Denis e hoje vamos fazer análise dos jogos do dia 6 de maio de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Bom pessoal, vamos nessa aqui então, dar início aos jogos de sabadão, aquela grade recheada que a gente gosta demais, um dia sempre lucrativo. Sábado e domingo normalmente são aqueles dias excelentes. Então vamos dar início aqui então. Para começar, nós vamos na Alemanha, confronto entre Augsburg versus Union Berlin pela Bundesliga às 10h30 da manhã. Vamos ver a classificação deles. Union Berlin fazendo uma ótima temporada, é o terceiro colocado em 30 jogos, tem apenas 6 derrotas. Já o Augsburg é apenas o 13º colocado, em 30 jogos soma 8 vitórias. O que nós temos de interessante aqui? O Augsburg não ganhou nas últimas 7 partidas, dos últimos 5 confrontos dos dois. O Augsburg empatou 3 e perdeu 2, e o Union Berlin ganhou 2, perdeu 1 e empatou 2. Acredito muito que o Union Berlin não irá perder este confronto, então com essa odd excelente vamos entrar na dupla chance para ele nessa partida. Agora temos o confronto pela segunda divisão da Alemanha, partida entre Fortuna versus Kiel, às 8 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. O Fortuna é o sexto colocado, em 30 jogos já fez 51 gols e sofreu 40. Já o Kiel é o nono colocado, em 30 jogos fez 48 gols e sofreu 52. Dá pra ver que são dois times bem over. O que nós temos de interessante aqui? O Fortuna marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10, mais de um gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Já o Kiel, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 5 partidas. Não tem para onde fugir, jogo para gols, vamos buscar aqui o mais de gol e meio para este confronto. Agora vamos para a segunda divisão da Itália, confronto entre Modena versus Bari às 9 horas da manhã. Vamos ver a classificação deles. O Bari é o terceiro colocado da competição, em 35 jogos tem apenas 6 derrotas. Já o Modena é o 12º colocado, em 35 jogos soma 12 vitórias e 15 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Modena não ganhou em 8 das últimas 10 partidas, já o Bari não perdeu nas últimas 5. Então o que nós temos de interessante aqui para esse jogo, vamos buscar aqui a dupla chance para o Bari nessa partida. Outro jogo interessante aqui pela Série B da Itália, confronto entre Reggina versus Como às 9 horas. Classificação dos dois. Reggina é o 8º colocado da competição, em 35 jogos já fez 46 gols e sofreu 43. Já o Como é o 13º colocado, em 35 jogos fez 43 gols e sofreu 45. O que nós temos de interessante? Reggina sofreu gol em 9 das últimas 10 partidas, o over 05 HT bateu nas últimas 7 e o Como não ganhou nas últimas 5 partidas, o mais de um gol e meio bateu nas últimas 6 e ambas marcam sim nas últimas 5. Aqui o que eu quero buscar é gols, vamos entrar aqui no mais de gol e meio para este confronto. Vamos agora aqui para a segunda divisão da França, confronto entre Laval versus Bastia às 14 horas. Vamos ver a classificação deles. Bastia é o 4º colocado da competição, em 33 jogos soma 15 vitórias e 10 derrotas. Já o Laval é apenas o 17º colocado, em 33 jogos tem 10 vitórias e 19 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? O Laval perdeu 8 das últimas 10 partidas, já o Bastia não perdeu em 9 das últimas 10 partidas. Com essa odd excelente eu vou buscar aqui a dupla chance para o Bastia neste confronto. Ainda aqui pela segunda divisão da França, confronto entre Niort versus Metz, também às 14 horas. Vamos ver a classificação deles. Metz é o terceiro colocado da competição, em 33 jogos tem apenas 6 derrotas. Já o Niort, o último colocado da competição, em 33 jogos soma 7 vitórias apenas. O que nós temos de interessante? Niort não ganhou nas últimas 5 partidas e o Metz não perdeu nas últimas 10. Com essa odd aqui acima de 1,50, vamos buscar o empate anula para o Metz neste confronto. Vamos agora de Premier League, confronto entre Bournemouth versus Chelsea às 11 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Chelsea está em 12º colocado, em 33 jogos tem apenas 10 vitórias. E o Bournemouth é o 13º colocado, em 34 jogos soma 11 vitórias. O que nós temos de interessante aqui? O Bournemouth vem num bom momento, dos últimos 5 jogos ele ganhou 4 e perdeu apenas 1. Já o Chelsea, dos últimos 5 jogos, perdeu 4 e empatou 1. O Chelsea não ganhou nas últimas 9 partidas, vem num péssimo momento. Com essa odd excelente aqui eu quero buscar a dupla chance para o Bournemouth neste confronto.
Ainda aqui pela Premier League, confronto entre Wolverhampton versus Aston Villa às 11 horas da manhã. Vamos ver a classificação deles. Aston Villa aqui buscando uma vaguinha em alguma competição europeia, é o 8º colocado em 34 jogos, já soma 16 vitórias. Já o Wolverhampton é o 14º colocado, já praticamente não briga mais por nada nessa competição. Ele tem apenas 10 vitórias na competição e 17 derrotas. O que nós temos de interessante? O Wolverhampton marcou gol em 8 das últimas 10 partidas. O mais interessante aqui é o Aston Villa não perdeu em 9 das últimas 10. Últimos 5 jogos dos dois. O Wolverhampton ganhou 3 e perdeu 2. O Aston Villa ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Vamos aproveitar esse excelente momento aqui do Aston Villa. Vamos buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. E agora vamos para a Suíça, confronto entre St. Gallen versus Young Boys às 13h30. Vamos ver a classificação deles. Young Boys aqui disparado na liderança em 31 jogos. Já fez 75 gols, sofreu 26. Já o St. Gallen é o 7º colocado da competição em 31 jogos, tem 53 gols marcados e 46 gols sofridos. O que nós temos de interessante aqui? St. Gallen, mais de um gol e meio, bateu em 8 das últimas 10. Ambas marcam sim, bateram em 7 das últimas 10 partidas. Já o Young Boys, time que marca muitos gols, marcou gol nas últimas 10 partidas. O ambas marcam sim, bateu nas últimas 4 e mais de 2 gols e meio, bateu nas últimas 3 partidas. Confronto para gols, também vou buscar aqui um mais de gol e meio para essa partida. Vamos agora aqui para a Turquia, confronto entre Antalyaspor versus Besiktas às 13 horas. Vamos ver a classificação dos dois. O Besiktas é o 3º colocado da competição. Em 31 jogos tem apenas 4 derrotas, vem num ótimo momento, ainda está na briga pelo título. Já o Antalyaspor já praticamente não briga mais por nada, é o 12º colocado, em 30 jogos tem apenas 10 vitórias. O que nós temos de interessante? O Besiktas não perdeu nas últimas 9 partidas, os últimos 5 confrontos dos dois. O Antalyaspor perdeu 1, empatou 2, ganhou 2. Besiktas ganhou 4 e empatou 1. No último confronto aqui do Besiktas, ele ganhou nada mais, nada menos que o Galatasaray, que é o líder da competição. Então eu acredito muito na vitória do Besiktas buscando o título, mas com essa odd excelente eu quero buscar a dupla chance para ele neste confronto. E agora vamos para o Campeonato Uruguaio, partida entre Wanderers versus Fênix às 17h30. Classificação dos dois. O Wanderers é o 5º colocado da competição, em 13 jogos tem apenas 3 derrotas. Já o Fênix é o último colocado da competição, em 13 jogos tem apenas 2 vitórias. O que nós temos de interessante? O Wanderers menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10 partidas. O Fênix não ganhou em 9 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, acredito muito na vitória do Wanderers, mas jogando em sua casa, não acredito que ele irá perder para o último colocado da competição. Então vamos buscar aqui a dupla chance para o Wanderers nessa partida. E agora vamos de Campeonato Brasileiro, partida entre Cruzeiro versus Santos às 16 horas. Vamos ver a classificação deles. Cruzeiro é o 6º colocado em 3 jogos, já soma 2 vitórias e 1 derrota. O Santos é o 11º colocado com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O que nós temos de interessante? Cruzeiro vem num bom momento, apresentando um ótimo futebol. Marcou o primeiro nas últimas 4 partidas, marcou gol em 8 das últimas 10. O menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10. E o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. O Santos vem num mau momento, é um time que desde o Campeonato Paulista não consegue se firmar. É um time muito irregular. O menos de 3 gols e meio dele bateu em 9 das últimas 10 e ambas marcam não em 9 das últimas 10. Acredito muito na vitória do Cruzeiro jogando no Mineirão, mas com essa odd excelente eu quero buscar a dupla chance para ele neste confronto. E agora vamos de clássico carioca, confronto entre Fluminense versus Vasco da Gama às 21 horas. Vamos ver a classificação deles. Fluminense numa ótima temporada, como eu já disse anteriormente, para mim é disparado o melhor futebol do Brasil hoje. Ele é o 5º colocado da competição, em 3 jogos tem 2 vitórias e 1 derrota, que ele jogou com o time reserva. Já o Vasco da Gama também não vem mal no Campeonato Brasileiro, tem 1 vitória, 1 derrota e 1 empate. O que nós temos de interessante aqui? O Fluminense marcou gol nas últimas 9 partidas, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Já o Vasco marcou gol em 8 das últimas 10, marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10. Dois times no momento bem over. O que eu quero buscar para este confronto aqui é o mais de gol e meio. Quem quiser na ousadia buscar a dupla chance ou mais de 2 gols e meio também tem grandes chances de bater. Agora vamos de Série B do Campeonato Brasileiro, confronto entre Criciúma versus Ituano. Vamos ver a classificação deles.
Criciúma é o líder da competição em 4 jogos, soma 3 vitórias e 1 empate, fez 6 gols e sofreu 2. Já o Ituano é o 8º colocado da competição, em 4 jogos, soma 2 vitórias e 2 derrotas. O que nós temos de interessante? Criciúma não perdeu nas últimas 5 partidas, vem num ótimo momento, foi campeão do campeonato estadual. Já o Ituano vem num mau momento, até se saiu bem no Campeonato Paulista, chegou numa fase boa da Copa do Brasil, mas jogou contra o São Paulo, fez uma péssima partida, tanto jogando fora quanto jogando em casa, somente se recuando, se defendendo e praticamente não atacou. Então, com essa odd excelente aqui, acredito muito que o Criciúma não irá perder para o Ituano. Então vamos buscar aqui a dupla chance para o Criciúma neste confronto. E agora vamos para a final da Copa do Rei, confronto entre Real Madrid versus Osasuna, às 17 horas. O que nós temos de interessante? Real Madrid marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, o mais de gol e meio bateu nas últimas 10, ambas marcam não em 7 das últimas 10. Já o Osasuna sofreu gol primeiro em 8 das últimas 10, o menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10 e ambas marcam não em 7 das últimas 10. Para este confronto aqui, o Real Madrid é muito favorito. O Osasuna vai vir para se defender, mas o Real Madrid é um time que tem um ataque fenomenal. Então vamos buscar aqui a vitória seca do Real Madrid para ser campeão neste confronto. E para fecharmos o dia, vamos aqui para a Colômbia, confronto entre Once Caldas versus Junior de Barranquilla, às 22h25. A classificação dos dois. Junior de Barranquilla vem de recuperação, começou mal o campeonato, mas já é o 7º colocado em 17 jogos, soma 6 vitórias e apenas 5 derrotas. Já o Once Caldas, péssima temporada em 16 jogos, ele é o último colocado e tem apenas 2 vitórias. O que nós temos de interessante aqui? Once Caldas não ganhou nas últimas 9 partidas e o Junior de Barranquilla não perdeu em 9 das últimas 10. Acredito muito que o Junior de Barranquilla não irá perder, mesmo jogando fora de casa, então vamos buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Então é isso, pessoal, mais um vídeo para vocês. Meu muito obrigado para quem está acompanhando a gente aí todos os dias. Não esqueça de deixar aquele like, compartilhar com os amigos, ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos de green?